E nós prometemos ao Senhor te devolver honra, glória, louvor e majestade, porque só o Senhor é digno de receber todas essas coisas. E aquele que crê comigo, diga amém. Antes de sentar, dê um abraço ao seu irmão, diga assim: é hoje, irmãos. Aleluia. Obrigado, louvor ungido. Vamos descansar, que hoje tem muito trabalho, viu? Aleluia. Vocês estão bem, amados? Glória a Deus. Último dia, irmãos. Verdadeiramente é. Vocês sabiam que cada evento que a gente faz se tornando melhor, né? Tem algo diferente, acontece uma unção diferente, uma forma diferente. Hoje vocês permitem a gente terminar tarde, irmãos? Tá, hoje eu tenho muita gente para apresentar, né? Tem que agradecer a muita gente, né, queridos? Então vai terminar tarde, pode ser ou não? Por isso eu não vou apresentar ninguém agora, tá bom? Vou deixar para o final, porque aí vocês não vão embora, né? Eu quero ministrar para vocês antes, tá, queridos? E eu quero ser muito grato por você que veio. Eu queria, antes de ministrar, dar uma notícia de graça para você. Amém? Vocês gostam de boa notícia, irmãos? Gostam de graça? Graça de graça, graça abundante. Você ficou feliz com uma pessoa que de quinta até hoje veio para esse ambiente e recebeu a conferência de graça, irmãos? E se a gente quisesse dar só para quem veio sexta, você ficava feliz com isso também? Não, diminuiu os amém. Amém. A graça pode alcançar essas pessoas também, irmãos? E se aquela pessoa só veio hoje, a graça alcança também? E se a gente... Irmãos, eu não sei se foi Deus que falou comigo, mas eu estou com uma paz muito grande no coração de fazer isso. Eu não sei quem vai pagar essa conta. Sei nem quem vai pagar essa conta, mas eu quero que você se esforce, sabe, nas barracas, com os pilares. Mas essa conferência vai ser totalmente graça para todo mundo. Pode chamar a gente aí, se vira aí com o Raimundo, com as cadeiras, não sei como é que vai ser. Mas vai ser gratuito para todo mundo. Pode chamar seus vizinhos, seu parente, seu tio, sua tia. Amém, queridos? Você se alegra com isso? Agora, quem está de quinta até hoje não pode ficar chateado, tá? Porque eu conheço os meus filhos. Pastor, eu fui tão fiel, né? eu sou tão fiel e de repente... Mas, queridos, que bom que você veio, né? Graça e justiça de Deus, irmãos, são algo que nós precisamos aprender a cada dia. Porque eu acredito, irmãos, que o ladrão da cruz, que quando Jesus disse, hoje mesmo estarei no paraíso juntamente comigo, muita gente que ouviu isso ficou chateado. Afinal de contas, o ladrão pode ter roubado essa pessoa. Mas justiça de Deus não condena. Justiça de Deus liberta. Perdoa, amém, irmãos? Você está comigo? Eu tenho um texto para você, tá? Esse texto é bem conhecido e eu prometi para os meninos que eu ia falar de coisas que nós não tínhamos falado antes. E por isso nós precisamos de um texto bem conhecido, para ficar mais fácil falar. Josué capítulo 1, no verso de número 8, meu nome é Marcelo Severo, querido. E é com muita alegria que nós estamos aqui pastoreando essa igreja e esse ministério, tá? Tem muita gente boa conosco, tem muita gente nos ajudando, tem muita gente cooperando conosco. Né? A gente pediu um vídeo aí do pessoal de fora, só não veio de uma igreja, mas das outras duas vieram, vamos falar para vocês. Nós vamos apresentar os nossos pastores de campos, os nossos pastores auxiliares, vamos apresentar todo mundo que trabalhou nesse Sim para a Fé, irmãos. Então esse final vai ser maravilhoso, tá bom? Você abriu comigo? Você quer tirar foto, filho? Tira logo, vai. Aí eu deixo você tirar, porque senão eu não permito, né? Então vamos lá, você abriu em Josué capítulo 1, o verso de número 8. Eu vou falar, o tema que me deram para essa noite, irmãos, foi liderança de sucesso. Ixi, meu irmão, liderança de sucesso, irmão. Então vamos aprender hoje, todos nós, como liderar de uma forma que gere sucesso para as nossas vidas, tá bem, querido? É claro que essa palavra fala muito para todos nós e também fala muito para a minha vida, porque eu preciso melhorar a cada dia, amém? Quem é que não quer ter sucesso dessa vida, né, irmãos?
Alguém quer ter sucesso aqui, irmãos? Alguém quer ser um pai melhor, um amigo melhor, um pastor melhor, um marido melhor? Amém, queridos? Diga, isso é sucesso, irmãos. Aleluia. Dá uma liderança de sucesso, irmãos. É alguém que inspira, influencia e gera resultados. Fala assim, inspira, influencia e gera resultados. Então, uma liderança de sucesso, ela precisa gerar resultado, ela precisa inspirar alguém precisa ser, você é uma inspiração para a minha vida, Daniel, você é uma inspiração para a minha vida, Glaucio, amém? E você precisa influenciar pessoas, amém, irmãos? Então, uma liderança, ela precisa gostar de gente, de povo. Aí, eu não gosto de... liderança gosta de povo, irmãos. Liderança gosta de sua casa cheia de gente. E os filhos dos meninos correndo para cima e para baixo, derrubando as coisas do sofá. Amém? Isso é liderança, irmãos. Se você é alguém que não gosta de receber ninguém na sua casa, tem que ver se quer ser líder ou não. Porque líder gosta de povo, gosta de gente. É claro que tudo com equilíbrio, né? Se eu não estou desmanchando o que a Soraya falou ontem. A Soraya falou ser frequente demais. E tem gente que é frequente demais, tem gente que insiste em ir para a nossa casa. Amém? Então essa insistência é errada. Mas um convite é maravilhoso. Amém, queridos? Inclusive, eu quero convidar vocês todos para ir lá para casa segunda-feira. Vocês não gostaram, não, irmão? Teve um dia, irmão, que parecia que era tempo de eleição. O cara falou, eu acho que esse cara é deputado, porque tinha gente demais na casa. Eu acho que é compra de voto, tem muita gente aí. Amém, querido. Mas segunda é feriado, tá, querido? Feriado, seu da fé, é com quem, irmãos? É com quem, irmãos? Então vamos lá, papai, pega essa mulher aí do lado, essa varoa, bota ela debaixo do braço, leva os meninos para fazer castelo na praia, amém, irmãos? Vai passear no shopping, não tem dinheiro não, pastor? Vai no Habib's, compra um pacote de esfirra lá, é menos de R$1 cada uma, vai lá embaixo do mercado, compra um refrigerante de 2 litros, leva para a mesa e bora lá, menino, fazer festa. Pastor, e o parque? O meu, quando eu não tinha dinheiro, eu brincava naquele mesmo parque. Quantos anos o Mídio tem, irmãos? Uns 20. Mas eu sou do tempo do Mídio que não tinha dinheiro. E eu botava o Marcelino, não, o Davi lá para brincar, mas a Nicole, e eu botava naquelas motos e eu ficava atrás balançando as motos. Até eles descobrirem que não tinha um cartão. E eu ainda passava o cartão lá para eles verem. E o cartão eu guardava na carteira como se fosse um cartão de crédito, porque também cartão eu não tinha. Mas graças a Deus que hoje a gente tem cartão e tem dinheiro para passar naquela máquina lá, irmãos. Diga assim, eu também, pastor. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido. Então vamos falar de uma liderança de resultados, amém, irmãos? E falando de liderança, irmãos, a gente podia falar muita coisa, umas características de uma liderança de sucesso. Por exemplo, coragem, foco, determinação, integridade, curiosidade, né, irmão? Todo líder é curioso, né, irmão? Eu já até perguntei, ser curioso é pecado, irmão? Porque eu sou tão, eu preciso melhorar nisso. Você estiver falando aí, eu quero saber o que você está falando. Mas um líder precisa ser curioso, precisa estar vendo as coisas, precisa estar ligado nas coisas. Mas são características de um líder de sucesso, né? Lá fora, e tem muitos líderes tendo muito sucesso lá fora. Mas eu quero falar de uma liderança de Deus. É para isso que estamos aqui, é para isso que estamos nesse lugar. E eu estou diante de líderes de multidões, irmãos. Pastores bem-sucedidos, pastores com contas pagas, com carros novos, amém? Com igrejas cheias, amém, queridos? Igreja com excelência, amém? Tudo funcionando bem, amém, queridos? Tem uma coisa que eu desejo muito fazer nessa igreja, e nós vamos fazer a melhor rede de crianças da cidade do Natal, amém? As nossas crianças ainda estão no chão, mas é por enquanto, irmãos, amém? Nós vamos fazer. E também uma sala de oração, a coisa mais linda, para ser grato por Marcinho, por tanto tempo que ele tem orado por nós aí de qualquer jeito. Vai ter uma sala de oração, e essa sala de oração vai ser aberta meia hora antes dos cultos, para todo mundo que quiser vir para essa sala de oração, vai estar pronta para a gente estar orando até o culto começar. Tá bom, queridos? Eu quero falar de uma liderança, irmãos, de uma liderança que cuida do povo de Deus. E essa liderança, irmãos, que ela precisa, e isso foi o que o Senhor falou comigo, principalmente hoje à tarde, durante esses dias.
Essa mensagem eu fiz agora à tarde, antes da nossa reunião, e depois eu só dei uma olhada. E a palavra é prioridade, tá? Diga comigo, a prioridade é que a prioridade continue sendo prioridade. O que é prioridade não pode mudar, queridos. Amém, irmãos? E Josué, capítulo 1, no verso 8, tem algo que Deus falou comigo esses dias e eu vinha amadurecendo e até hoje à tarde ficou mais claro para mim. E no versículo 8, eu sei que vocês conhecem muito, mas por você conhecer muito, você precisa ficar atento. Porque quando um versículo é muito conhecido, você já sabe até de cor e salteado, como diz o outro. E aí você não presta atenção nos detalhes. Amém, irmãos? No versículo 8 diz assim, não cesse de falar, presta atenção na palavra falar, deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A gente está falando de um líder bem-sucedido aqui, ou uma chave para que ele possa se tornar bem-sucedido. Você está comigo, amado? E eu percebo que a primeira chave que nós encontramos aqui para essa pessoa chamada Josué ser bem-sucedido e fazer o seu caminho prosperar, porque muitas vezes nós estamos orando para Deus fazer alguma coisa, mas é algo que você precisa fazer. Amém? É a meditação na palavra. Tá certo, querido? E por que eu escolhi essa palavra meditação? Porque quando nós estamos meditando na palavra, irmãos, nós estamos recebendo de Deus, irmãos, algo muito precioso para a nossa vida. Tá certo? Agora, o que é que o líder precisa para ser um líder que dê resultado e um líder de sucesso que nós queremos falar por aqui? Aí nós vamos, né? Antes eu queria ler esse mesmo versículo na NVI, vai trazer uma clareza melhor para nós. Vai comigo na NVI aí. Diz assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperará e você será bem-sucedido. Só então os teus caminhos vai prosperar. Só então quando? Quando eu medito na palavra. Amém? Eu tenho algumas coisas para falar para você nesta noite. E eu queria que você ficasse atento. E agora eu quero que você vá para o versículo 1 de Josué. Agora 1. E a primeira coisa que eu percebo nessa história, irmãos, é que Josué era alguém que servia a Moisés. E no título da minha Bíblia está falando que Deus veio animá-lo. Então, um líder de sucesso, ele precisa estar animado. Fala assim, Esse é um remédio que o sou da fé precisa tomar todo dia. Irmãos, você tem vontade de chorar algumas vezes ou não? Sim. Mas aí a gente toma um remédio. Agora, presta atenção, alguém gosta de tomar remédio? Não. Mas é necessário. E aí, porque é necessário, nós tomamos o remédio. Então, vem algo para deixar a gente triste e nós vamos tomando o remédio. Diga assim, eu vivo à base de remédio. Diga, é esse aqui. O nome dele é ha. Esse é o remédio. Porque Deus queria agora, irmãos, levantar Josué como líder de Israel, mas ele estava desanimado. Algo aconteceu, Moisés morreu, e ele estava desanimado. E para cumprir essa tarefa, para seguir em frente, Deus precisava animá-lo. Então, querido, se você observa o seu líder triste, anime ele. Anima. Sabe, querido, deixa o teu pastor ministrar. Deixa ele fluir. Tem uma coisa muito séria falar com ele. Deixa ele terminar o culto, irmãos. Oh, Jesus. O cara já sobe pesado aqui. Amém, amados?
Cuida dele, ora por ele. Você sabia que nós que estamos aqui na frente precisamos de oração, irmãos? Sabia que tem um diabo todo dia tentando, querendo derrubar, querendo destruir, querendo matar? Sabia disso não? Então ora por ele, ajuda eles. Vou já apresentar um time bom aqui. Amém? Cada um joga bem, irmãos. Na sua posição, mas está dando certo. Vocês estão aqui ou não? Então, primeira coisa, irmão, animação. Estou falando de um líder que dá resultado. E eu estou gaguejando hoje demais. Deus do céu. Aleluia. E por que, irmãos, nós precisamos ser animados? Porque é o DNA do Sou da Fé. Nós somos a igreja da alegria. E quando nós chegamos em um lugar, rapaz, aquele povo é alegre, rapaz, tua igreja é alegre demais, rapaz, tua igreja é bênção demais. Amém, louvado seja Deus. É isso mesmo. Rapaz, eu gosto de pregar lá, quando eu digo assim, estou terminando, o povo faz. Meu Deus do céu, né? É bênção. É a nossa essência, é o nosso jeito, é a nossa família, do jeitinho que a gente tem, com os problemas, com as dificuldades. Ei, mas é a minha família. É a minha família, irmãos. É a que Deus nos deu. É a nossa. Amém, queridos? Diga assim, animação. Um líder, irmãos, e eu sei que muita gente tem o desejo de liderar, isso é maravilhoso. Mas antes de liberar, irmão, você precisa ser liderado. E Josué, a Bíblia diz que ele é servo de Moisés, é alguém que servia a Moisés. Você está comigo ou não? Eu mandei você abrir, né, irmãos? Estou só falando. Então vamos lá. Versículo 1. Glória a Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Presta atenção, irmão, que com Deus não é amanhã, é quando, irmãos? Não é Sou da Fé, não, entendeu não? Deus diz, ó, presta atenção, dispõe-te quando? Quando Deus te chama, não é amanhã. Fé não é daqui a um mês, fé não é depois da manhã, fé não é hoje, apesar de eu falar que hoje é hoje, fé não é hoje, fé é agora. Quando é que eu sou curado? Agora. Quando é que eu sou próspero? Agora. Quando é que eu sou feliz? Isso. Ele disse, meu querido, é agora que você vai passar esse Jordão, você está comigo ou não? Amém. Aleluia, é agora. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés, aonde eu pisar, a planta do meu pé é meu. Eu preciso ficar atento, liderança, aonde eu estou pisando. Alô? Amém. Pastor, eu sonho muito em comprar uma casa, e por que não pisa nela? Eu sonho muito em comprar um carro, porque não vai ver na concessionária. Tomar um refrigerante, comer umas castanhas, pisa lá no carro, pega no volante, fala para ele, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não vai lá para casa? Amém. Vai lá para casa agora. E o vendedor, tudo certo, estou analisando, né? Dá tchau para ele, estou esperando você lá em casa. Não é loucura, irmãos? É loucura para quem não crê. Para nós que cremos, é poder de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aí ele começa a falar alguma coisa, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Irmão, deixa eu observar uma coisa para você. Quando eu era criança, eu corria atrás do final da bola. Você já correu ou não? Finalzinho da bolinha, a gente não olha assim, não vê. Né, a bolota do mundo. Amém? O horizonte. E lá no navio é bom que a gente olha assim para o outro lado, você vê a bola toda. Você só vê o finzinho. E você dá uma ideia que se você correr, você chega no final. Isso é poente do sol. Qual é o nosso limite? Jesus. É pouca coisa, irmãos? Não?
E por que você está sofrendo por alguma coisa que uma continha está pendurada na geladeira? Aliás, conta não é para pendurar na geladeira. A geladeira é para colocar comida lá dentro, irmãos. Conta é para se pagar. Diga, as minhas contas precisam ser pagas. Provisão vem para mim. Aleluia. Você está aqui, amados? Aleluia. Quando que eu vou pisar, irmãos? Agora. Hoje. Amém. Aleluia. Existe um limite para nós, irmãos? Existe. É qual? Poente do sol. E lá na curvinha é nosso. Então o que você precisa, você começa a enxergar. Aonde seus olhos enxergar, é seu. É fichinha para isso para nós. Eu estou te animando, irmãos. Você vai liderar a gente, você precisa ficar animado. Aleluia. Ninguém pode resistir a você, segundo a Bíblia, irmãos. Ele não te abandona, não te deixa sozinho. Você está comigo? Agora no versículo 7, ele diz assim, ó: tão somente ser forte e muito corajoso. Diga, liderar é para quem tem coragem, irmão. Tão somente ser forte e muito corajoso para que tenhas cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés, que te ordenou. E dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido. Diga, bem sucedido. Por onde quer que ir. Então a bênção não está em lugar, a bênção está em quem? Aonde eu for, a bênção vai comigo. Então eu não preciso ir para outro lugar. Aonde eu estou, a bênção está. Eu preciso fazer a bênção se manifestar na minha vida. Olha para suas mãos, diga, essas mãos são muito abençoadas. Aonde eu coloco as minhas mãos, dá certo. Aleluia. Agora olha para você mesmo e diz, você precisa ser forte e corajoso, hein? Você está comigo, irmãos? Aleluia. Aleluia. Terminei uma página, viu, Glaucio? Está ligeiro, né, Glaucio? Aleluia. Tem bem mais 10 aqui, Glaucio. Agora a Bíblia diz que tu farás este povo herdar a terra que eu prometi. Quem é que faz o povo herdar, irmãos? Nós estamos no ano de quê? Da posse. Como é que esse povo vai herdar essa posse? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer, irmãos? Se você está ajudando o povo a herdar a terra, você fica sem terra? Não, você fica com terra também. Então presta atenção que para a terra ser nossa, eu preciso dar terra para os outros. O pensamento não é eu, o pensamento é... Quando o teu projeto for nós, irmãos, o eu vai chegar. Você está comigo ou não? Então, a meditação, irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que nós devemos meditar. E eu pergunto quando? Quando que a gente vai meditar? Quando? Todo dia? E toda noite. Quando, irmãos? Se eu fosse perguntar, irmãos, os resultados da meditação para qualquer pessoa inteligente, ia falar, reduz o estresse, né? Reduz a ansiedade, não é verdade? Melhora o sono. Olha que bem, a meditação tem, por aí tem seus resultados. Aumenta o foco e a concentração. Eu vou meditar mais, né? Aumenta, então, meditar em si já é uma bênção, amém? Reduz o estresse, reduz a ansiedade, melhora o sono, amém? Para aqueles que não estão dormindo direito. E aumenta o foco, tá certo? E a concentração. Isso é meditar de uma forma natural. Agora, meditar na palavra tem outro resultado. Meditar na palavra vai trazer um resultado para você extraordinário. Você está comigo ou não? Agora, presta atenção que resultado extraordinário, irmãos, não diz que você é um líder perfeito, amém? E também não diz, irmãos, se você é ou não é. Na caminhada que nós vamos descobrir quem é a liderança de verdade. Josué tinha uma meta, sim ou não, irmãos? Ele ouviu a voz de Deus, sim.
Ele meditou na palavra, sim, porque resultados aconteceu. A primeira coisa era passar o Jordão. E eu perguntei, ele passou? Passou. Segundo, era derrubar as muralhas de Jericó e vencer Jericó. E venceu, irmãos. Mas tinha Ai e ele perdeu. E quando perde, irmãos, você precisa voltar para meditar. Porque na hora que você cai, na hora que você perde, irmãos, muita gente pode apontar para você. Mas se você for um líder corajoso, você se levanta onde está, volta para a meditação e agora vence 5 reis de uma vez só. Não é só mais um Jordão, não é só mais Jericó, vence 5 de uma vez só. Vocês estão comigo ou não? Só que a gente precisa entender que pelo fato de nós, de alguma forma, fraquejar, a liderança não saiu de você, você não perdeu isso. Você precisa continuar meditando na palavra. A gente volta já para Josué, vai lá em Salmo capítulo 1, verso de número 1. Aleluia. Diz assim: bem-aventurado o homem, ou feliz o homem, tem tudo a ver conosco. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Agora, presta atenção no resultado da meditação. Se eu fosse você, eu começava a meditar na palavra hoje. Eu começava hoje, irmãos. Estamos falando de liderança de sucesso, liderança que dá resultado, liderança que vai inspirar outras pessoas, amém, irmãos? Você quer ser inspiração para outras pessoas, irmãos? Você quer ou não? Aleluia! Glória a Deus! Ele diz, ó, antes tem o seu prazer, é um prazer, não é uma luta, irmãos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele não vai ser, ele é. Se você meditar na palavra, você? Não, com essa convicção não é não. Vamos lá. Se você meditar na palavra, você? Diga, não vai ser. Quando? Agora. Isso, agora. Presta atenção que o ser agora, irmãos, os resultados podem não chegar agora, mas se você permanecer aonde você está, os resultados precisam chegar. Porque acredita em você, acontece a lei da atração. E a lei da atração é algo que você atrai para a sua vida. Sabe aquele lugar, mas fulano, rapaz, meu Deus do céu, as águas só correm para o mar. Diga, eu sou o mar. Aleluia. Diga assim, eu sou o mar, irmão. Amém, amado? Rapaz, eu conheço gente de sorte, mas igual fulano, diga, sou eu. Amém? Você está feliz com isso, irmãos? Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é, como ele é, irmãos? Como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu, cujas folhas não murcham e tudo que ele faz será bem sucedido. Diga, tudo que eu faço tem que ser de forma bem sucedida. Diga assim, uau. Vamos lá para a NVI, esse mesmo versículo, vamos lá. Versículo 3. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. Então, querido, há um resultado na meditação. E a meditação, irmão, vai te acalmar, vai te dar refrigério, tá? E aí eu vou falar algumas coisas que talvez seja esquisita para você, por favor, note, para a gente conversar depois, para não ficar perturbado e perguntar para outra pessoa, tá certo, irmãos? Mas na meditação, irmão, você esquece das impossibilidades. Você esquece das impossibilidades. Porque quando você está meditando na palavra de Deus. Você está comigo ou não? Você se torna aquilo que você medita. Você se torna
aquilo que você medita. Provérbios capítulo 23, vai lá comigo. Provérbios 23, 7. Ali, aleluia. Porque como imagina a tua alma, assim você... Uau! De novo. Porque como imagina a tua alma, assim você... Então, da forma que eu me imagino, eu sou. Então, não posso me imaginar um derrotado. Mesmo que eu esteja vendo muita dificuldade na minha vida, mas eu não posso me imaginar assim. Porque eu me torno aquilo que eu estou meditando. Você está comigo ou não? Nossos pensamentos moldam a nossa realidade. E somos o reflexo daquilo que pensamos. Você está comigo ou não? Agora, se eu te falar, irmãos, que nós, quando meditamos, nós pensamos igual a Deus pensa. Sabia que você não ia acreditar nisso. Eu estou meditando em que palavra? Na palavra de Deus. Então, se eu estou meditando na palavra de Deus, não é a minha palavra. Então, se eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou pensando como Deus pensa. Você está comigo ou não? Está mesmo? Pronto, outro versículo conhecido, e agora você vai entender que o que eu estou falando é verdade. Jeremias 29, 11. Cadê a liderança de resultados aqui, irmãos? Amém. Aleluia. Deus pensa, irmãos? Deus pensa ou não? Amém. Se Deus pensa, os filhos pensam. Presta atenção no que ele diz. Eu é que sei os pensamentos que tem o vosso, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que dê. Então Deus pensa. Então se Deus pensa, é porque Deus está pensando na sua palavra. E se eu, filho de Deus, penso não na minha palavra, na palavra dele, eu penso como ele pensa. Pastor, eu nunca imaginei que eu podia pensar como Deus. É exatamente, é só meditar na palavra dele. Meditar na palavra de Deus, você pensa como ele pensa. Você já viu aquele versículo que diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus? E os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos? Isso é verdade ou não é, irmãos? É verdade. Mas eu vou te ensinar a andar no pensamento de Deus hoje. Eu vou te ensinar a andar no caminho de Deus hoje. Você está comigo ou não? Está mesmo, irmãos? Está ou não? Aleluia. Então fica aí, vai para Colossenses. A gente volta já para cá. Colossenses capítulo 3. Preciso dar base para a gente fluir aqui. Versículo 1. Diga, estou vivendo outra realidade. Não, tá, dessa vez não, assim não está não, irmão. Vamos falar desse lado. Diga, eu estou vivendo outra realidade. Amém. Esse lado. Eu estou vivendo em outra realidade. Diga, eu estou na dispensação da graça, do favor de Deus, alcançando a minha vida. Aleluia. Presta atenção em Colossenses capítulo 3, no verso número 1. Aqui fala da união de Cristo glorificado. Amém? Assim como Ele é, eu sou desse mundo. Diga, assim como Ele é, eu sou neste mundo. Assim como Ele é, eu sou neste mundo. Amém? Liderança de sucesso. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá. E pode. E os caminhos dele? É mais? Os caminhos de Deus é mais alto do que os meus? Mas eu posso pensar nas coisas lá? Pronto. Eu acho que vai resolver, não vai, irmãos? Vamos continuar lendo para ver se dá certo.
Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Pensamento. Pensai nas coisas lá do alto. Não da questão da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos juntamente com Ele. Agora fica aí e abre em Isaías. Aleluia. Isaías 40, 30. Isaías 55, irmãos. 55. Versículo 8. Aleluia. O que diz aí? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Meu Deus, o pensamento dele não é o meu pensamento. Então eu só posso pensar o pensamento dele se eu estiver meditando na palavra. Mas se eu meditar na palavra dele, eu posso pensar como ele. Agora, se eu penso, você está pronto para ouvir isso ou não? Não esculhacha não, por favor. Se eu penso como Deus, se eu penso como Deus, usando a sua palavra para a minha vida, amado, tem alguma coisa que vai impedir a gente? Não. Presta atenção, irmãos, que quando a Bíblia fala sobre Moisés, fala sobre libertador, um tipo de Cristo. Mas Moisés é um conquistador. E nós vemos que na conquista de Moisés, há muitas lutas e muitas guerras, a gente sabe disso. Mas eu pergunto, ele deu a terra ou não deu? Deu. A luta só fazia parte, mas a terra era dele. Às vezes a gente desiste da luta, mas já é nosso, gente. É uma luta vencida, irmãos. Ah, pastor, porque eu passei a noite lutando com Satanás. Não luta não, irmãos. Vai dormir, homem. Deus. Você vai dormir, irmãos. Aleluia. Amém, amados. Aleluia. Vamos lá. 1 Coríntios. Estou fazendo uma mistura aqui, mas vai dar certo, irmão. 1 Coríntios capítulo 2. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Agora, para quê, irmão? Para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Presta atenção. Ora, nós não recebemos o Espírito que vem do mundo. Amém, irmãos? E sim o Espírito que vem para conhecermos. Irmãos, nós precisamos conhecer o que é nosso. E porque nós não conhecemos o que é nosso, irmão, nós não recebemos. E quando temos alguma coisa, nós queremos pagar um preço, mas a Bíblia diz que é gratuitamente. Cadê a liderança de resultado aqui, irmãos? Como devo fazer? Meditando na palavra de Deus. Hoje eu não sei com quem eu estava conversando, a gente conversa com tanta gente, amado. E deixa eu te falar uma coisa. Alguém que é semeado junto à corrente de água, significa que vai dar o seu fruto na estação certa, sim ou não, irmãos?
estação certa não significa que essa fruta dê só no tempo que dá o fruto. Está no tempo da manga, não é isso, irmãos? Está no tempo não sei de quê, e eu gosto muito desses tempos. Mas tem algumas semeaduras, e eu conheço uma, e eu vou já dar o nome dessa semente, tá? Que ela também dá o seu fruto no tempo. Mas ela não tem estação certa de dar, ela dá mediante a semente. Agora, presta atenção, vamos dar o nome de uma fruta qualquer, mas essa fruta tem o seu tempo. Essa semente que eu vou dar depois, vocês vão conhecer. Mas eu vou usar agora um termo de qualquer fruta, maracujá, melancia, qualquer coisa aí, vai, tá? Então, vamos lá. Eu vou plantar maracujá, e eu entendo que maracujá dá daqui a 6 meses, amém? Então, eu planto maracujá daqui a 6 meses, que é o tempo da espera, o tempo da peleja, o tempo da luta, e chegou o maracujá, 6 meses, o pezinho está lá, eu tiro bastante maracujá e começo a fazer meus sucos, comer e ficar à vontade, certo, irmão? Esse dia aqui foi dia 1 desse mês, daqui a 6 meses, eu vou colher maracujá. Então, daqui a 6 meses, eu vou ter uma espera, sim ou não, irmãos? Para colher maracujá daqui a 6 meses, você concorda, irmão? Eu não estou, diga assim, ele não está falando de maracujá, irmãos. Diga, ele fala já o nome da semente. Aí eu planto maracujá no dia 1, daqui a 6 meses e colho maracujá. É claro que vai ter essa espera, sim ou não, irmãos? Mas se eu conheço que tem essa espera, dia 2 eu planto também. Dia 3 eu semeio também, e dia 4 também, dia 5 também, dia 6 também, dia 7 também, e dia 8 também, e por aí vai. Eu pergunto, qual é o tempo do sofrimento? Só os primeiros 6 meses. Porque depois que eu começar a colher, todo dia, vai ter colheita, meu irmão. Só que um dia eu semeio, mas no outro dia eu quero comer a semente. Não, ei, quando eu medito na palavra, eu penso como ele pensa. E se eu penso como ele pensa, eu conheço o dia da manhã. Porque o dia da manhã pertence a ele, mas se eu estou sabendo o que está na mente dele, eu vou saber o que vai acontecer amanhã. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia! Salmo de número 119. Salmo é bem pequenininho, um conceito vocês lerem aí bem rapidinho. Aleluia! Estou terminando, irmãos. 119, eu falei, foi, irmão? Estou cansado, irmão, meu Deus. Aleluia. Versículo 130. Diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Presta atenção. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Irmãos, presta atenção. Nós precisamos ter revelação da palavra. Tá? Uma das coisas que o pai gosta é ver o filho fazendo coisa parecida com ele. Sabe, não dá exemplo errado para o teu filho, eu sei que muitas vezes a gente erra. Mas as mães normalmente, sim, menino, está igualzinho o pai, meu Deus do céu. Meu Deus, espero que seja uma coisa boa. Mas, irmãos, até que não é algo muito bom, a gente fica feliz em ver o nosso filho parecido. Uau! Tu acha que quando Deus vê a gente meditando na palavra e pensando como Ele pensa, Ele fica como, irmãos? Fica feliz, porque Ele sabe que tem Jordão, irmão, para atravessar. Ele sabe que tem muro para derrubar. Amém, querido? Ele sabe que tem coisa, e quando você está debaixo da meditação na palavra, você está pensando como Ele pensa. Então, se pensa como Ele pensa, as coisas estão resolvidas. Olha o seu irmão e diga, está resolvido, irmãos. Aleluia! Você está comigo ou não? Aleluia! Isaías 55, eu abri com vocês, foi? Abri ou não? 55? Eu acho que abri. Abri? Versículo 11, eu falei ou não?
Vamos lá. Muitas vezes nós estamos confessando isso nos cultos, e é bem legal confessar. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia. Nós escutamos muito isso. Mas fará o que me apraz, o que me agrada. E prosperará naquilo que foi, ou para aquilo que eu designei. Agora, presta bem atenção. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Então a palavra dele está falada na sua palavra. Amém? E ele diz que a palavra falada, ela não volta para ele vazia. Eu pergunto, quem é que fala essa palavra? Quem é que fala para voltar para ele? Então, ela só vai se encher, ela não volta vazia, se você falar ela. Simplesmente você lê, mas não fala, irmãos, ela nem voltar, volta. Ela só volta você falando. Não cesso de falar deste livro, e neste medita de dia e de noite, para você fazer prosperar o seu caminho. Não é Deus que vai fazer prosperar, é você que faz prosperar. Pastor, mas eu tenho esse poder? Não tem, irmãos, porque você pensa como ele pensa. E se você pensa como ele pensa, vai agir como ele. Você está comigo ou não? Aleluia. Agora Colossenses vai ser legal agora. Agora vai ficar mais claro para a gente. Colossenses 3:1. Eu estou falando para líderes, tá, queridos? Tem algum líder aqui, irmãos? Glória a Deus. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Se você ressuscitou, é porque você morreu. Você é alguém ressuscitar vivo? Sim ou não, irmãos? Se ressuscitou é porque morreu. E se você morreu, irmãos, você deve não estar muito preocupado com a vida passada. Amém? Concorda comigo ou não? Se ressuscitou juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Só busca as coisas lá do alto quem morreu e ressuscitou. Pensai nas coisas lá do alto, onde não as que estão da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Se eu morri e a minha vida está em Cristo, irmãos, eu não devo ficar chateado com algumas coisas que acontecem comigo, porque afinal de contas eu morri. Por exemplo, fulano morreu e estou falando mal do morto. O morto reclama? Pode reclamar a família, o morto não. Se você cismar e for num velório, e você verdadeiramente deve gostar muito dessa pessoa que morreu, e você fala, você é muito especial, como você foi especial na minha vida, você foi maravilhoso, cara, você foi demais. Aí o morto, obrigado. O morto faz assim para você, não? Faz ou não, irmãos? Não. Do mesmo jeito, se você chegar lá, safado, ele vai ficar triste? Não, e por que você fica? Porque isso tenta te parar se você já morreu para isso. Nós precisamos morrer. E também ressuscitar. E agora pensar. Ter o pensamento. Conhecer os planos. Andar no caminho. Porque os caminhos são caminhos mais altos. Na realidade que ele falou, correto, ninguém podia. Agora não, eu estou juntamente com ele. Diga, esse caminho é o meu caminho, irmãos. O pensamento de paz e não de mal, o pensamento que nos faz prosperar e nos dá um fim proveitoso, esse é o meu pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama,
Se algum louvor existe, irmãos, é nisso que ocupe o vosso pensamento. Quando eu ocupo o meu pensamento neste lugar, irmãos, eu estou meditando na coisa certa. E quando eu estou meditando na coisa certa, eu sou. Diga, eu sou. Diga, eu não vou ser. Eu sou bem-sucedido. Você já se imaginou pensar como Deus pensa? Não é uma loucura isso? Como é que Deus pensa? Vou pensar como Deus agora. Como? Meditando na sua palavra. Porque se eu medito na minha palavra, irmãos, vai trazer dificuldade para a minha vida. Vou pensar nas contas, vou pensar nas dificuldades, vou pensar como é que vai ser o dia da manhã, vou pensar o que eu vou fazer para as coisas dar certo. Afinal de contas, tem muita gente falando, rapaz, como é que nós vamos fazer, meu irmão? Rapaz, está muito difícil as coisas. Você tem escutado isso ou só eu, irmão? Pai, as coisas estão muito difíceis. Vai pensar o que Deus pensa. Diz assim, olha para você, irmão, diga, vai pensar o que Deus pensa, irmãos. Aleluia! Você está comigo ou não, irmãos? Agora, estamos falando de liderança. Aí Deus vai fazer você meditar na palavra para você pensar como Deus pensa. E aí Deus te dá uma direção, uma missão. Fala assim, uma missão. Josué tinha uma missão. Que era a missão de Josué? Levar o povo de Deus para Canaã. Essa era a missão de Josué. Mas eu não conheço a missão de Daniel, não conheço a missão de César, não conheço a missão de Sandro. Mas vocês têm uma missão. Vocês concordam comigo ou não, irmãos? E aí Deus começa a falar como essa missão começa. E aí eu preciso falar de novo dessa albinha da arca. Porque às vezes nós ficamos perdidos na missão. Obedecemos a Deus, andamos na direção certa, mas nos perdemos no caminho, irmãos. E é fácil se perder no caminho, irmãos. Alô? Quem já se perdeu aqui, irmãos? Vocês conhecem essa palavra, areado? Quem já se ficou areado aqui? É ruim, irmãos. Você não sabe para onde vai. Já ficou areado, César? Já, Sandro? Você conhece, Sandro? Já fiquei areado, irmão. Você não sabe o que fazer. E muitas vezes, quando a gente se perde no caminho, fica areado, sem saber o que fazer. Meu Deus, e agora? E aí Deus chama Noé. Noé, meu filho, vá para a mata pegar madeira para fazer uma arca. Vai vir chuva aí. Chovia naquele tempo? Bom, para acreditar num negócio desse, tem que estar na mente de Deus. Aí ele vai para a mata, pega os meninos, vai cortar madeira. Pá, cortando madeira e juntando lá. É um homem de Deus, irmão, gente boa. Gente boa, irmãos. Aí chega alguém para um crente, gente boa, rapaz, dá para arrumar umas taubinhas dessa? O cara é gente boa, irmãos. Dá ou não dá as taubinhas, irmãos? Dá, é crente, é gente boa, mas está fora do propósito, irmãos. E você pegar o diesel e comprar sacolão. E ele não é seu. Ficou sério agora, né, irmão? Eu estou terminando, a gente dá, tranquilo. 6 minutos eu termino. Aí o homem é bom, o crente é bom, o coração bom. Mas essa albinha não é dele, mas ele deu. Aí o cara recebeu, ficou feliz. Quando a gente dá alguma coisa e a pessoa fica feliz, as pessoas saem falando. Rapaz, Ludmila, gente boa demais. Me deu uma sobremesa tão boa. Só uma vez. Me deu. Quando você recebe uma coisa de alguém, você sai comentando que alguém deu. Aí a pessoa escutou, precisava fazer umas mesas, um negócio. Foi aonde? Com o Padre Noé. Compadre, como é que vai? Não é? Rapaz, e você? Rapaz, estou fazendo umas taubinhas, obedecendo a Deus, Deus fiel, rapaz. Mandou pegar isso aqui, vai construir uma água. Eu estou precisando de umas taubinhas, me venda umas taubinhas. Não é, rapaz, eu dei, né? Custa nada vender. Aí vende as taubinhas. Vendeu. Aí fez plim, um desenho animado. Plim. A ideia chegou. Chamou o menino para a reunião, disse, rapaz, vou montar uma madeireira. Deus está comigo.
Esse negócio de arca foi só para mim ir para a mata. Deus queria me fazer prosperar. Deus quer fazer prosperar ou não quer, irmãos? Aí você pegou a ideia e disse, Deus está comigo. Começou a vender madeira, se tornou o maior madeireiro da história. Prosperidade, irmãos. E eu não sou contra a prosperidade, irmãos. Eu quero que você prospere. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você fique areado no caminho. Noé é muito rico, meu irmão, mas saiu do propósito. Então, riqueza sem o propósito, irmãos, é falência. Deus mandou ele para a mata, para pegar madeira, para construir uma arca, não para se tornar madeireiro. Você está comigo ou não, irmãos? Mas presta atenção que nessa caminhada você esquece o propósito, esquece porque entrou na mata. Vamos prosperar sim, vamos avançar sim, mas nós temos uma missão. E essa missão é fazer as pessoas herdarem o Canaã de Deus, o céu de Deus, o milênio que está chegando. E nós somos essas pessoas, mas nesta frequência de pensamento de Deus, nós também vamos prosperar. Mas não vender nas tábuas de Jeová. Você está comigo, irmão? Aleluia. Às vezes reclamamos, irmãos. Eu vi uma história esses dias. Caçulinha, pode vir. Pode vir os meninos, o pessoal fica contente. Agora vai terminar mesmo, graças a Deus. Um homem de Deus, ele passou um tempo ministrando na África, muitos milagres, muitos prodígios, uma bênção de Deus lá. Ele já estava cansado, voltando para casa. Irmãos, deram uma viagem de primeira classe para ele, olha. Diga assim, uau. Aí ele cansado, não tinha andado de primeira classe ainda, ele estava com muita expectativa de pegar um voo. Eu dei uma espiadinha na primeira classe, meu amigo, ô vontade, viu? Fiquei só na vontade dessa vez. Dei uma olhadinha assim, abri a cortina, uau, aqui é meu lugar, né? Aleluia. Custa nada dar uma olhadinha na cortina, né, irmão? Me mandaram para outro canto, mas tem nada não, eu chego lá. Coisa linda, irmão, tudo, meu Deus do céu. Aquilo é meu lugar mesmo. Diga assim, é o meu também, pastor. Então esse homem de Deus estava muito feliz, né? Cadê os pezinhos? Esse homem de Deus estava muito feliz com isso, porque ele tinha trabalhado muito para o Senhor e ia ter uma grande recompensa, porque agora ele ia viajar de primeira classe. Quando ele chegou no aeroporto todo feliz, muita expectativa, a comissária chamou ele e falou, houve um probleminha, vocês vão ter que ir na classe econômica, porque ou vocês vão ou não vai viajar, porque como é que dá aquele nome só que ia dar com a gente? Overbook, não tem lugar. Acontece muito isso. Faz check-in 24 horas antes, tá, irmãos? Deixar para fazer na hora, pode acontecer isso. Aconteceu com a gente. E realmente a gente estava em Madrid, um lugar difícil de andar. E graças a Deus que encontraram vaga para a gente. Mas fazer check-in em cima da hora não é bom não. Está comprado? Não, mas faz o check-in 24 horas antes. Principalmente em voo internacional, para você não perder. E esse homem ficou muito chateado, cara. Ficou chateado demais. Reclamou, sentou lá, não quis falar com ninguém. E subiu, né? Com um pedacinho, tem aquela sempre acontece isso. Tem algum médico aqui, né? No avião. E aí, duas pessoas sempre tem, rapaz, que incrível, né? Sempre tem, né, senhor? Sempre tem. Agora, no dia que eu orei lá pela mulher que foi curada, não tinha não. Não tinha não, porque... Eu já contei isso para você, já? Eu estava no voo, né? Aí falaram, tem médico aqui. Aí, normalmente a pessoa vai, né? Só que chegou uma mulher e pediu para me trocar, porque a pessoa não estava passando mal lá. Aí eu saí andando, quando eu cheguei na cadeira, a pessoa disse, você é o médico? Eu digo, eu não sou não, mas eu conheço um Deus que cura. E como não chegou o médico, a gente orou e a pessoa foi curada lá no avião. Aleluia. E a mulher, você é médico? Eu digo, rapaz, eu tenho um jeito de médico, eu ficar cheio de bala. Mas foi curada, tá, irmão? E esse homem começou a reclamar, irmãos. Homem de Deus reclama, irmãos. Reclama, irmão. Reclama. Vocês aqui, irmãos, me incluindo, vocês já reclamaram alguma vez da vida? Já, irmão, já.
Já. Essa ponte. Ninguém nunca nessa ponte, né, irmão? Só eu, aleluia. Meu Deus do céu. E esse homem reclamou, irmão, reclamou. Chamaram o médico. E aí os médicos estavam lá e depois aconteceu um semblante nele de que a pessoa não. Esse ministro, ele mora nos Estados Unidos, mas ele é do Sou da Fé. Eu descobri que ele é. Porque a esposa dele disse, vai lá, rapaz. Ele disse, eu não vou não. Rapaz, vai lá, rapaz. Eu não vou não. Você veio para essa classe econômica por isso. A mulher, né, irmão? Por isso que eu digo que o homem é a cabeça, a mulher é o coração, irmãos. Diga, escuta o coração, irmãos. Aí ele levantou meio chateado, mas sem a obediência à mulher, não a Deus, né? E quando ele chegou lá, ele disse assim, eu posso orar por ele? Aí o médico falou assim, rapaz, ele já foi. Ele disse, mas eu conheço um Deus que traz ele de volta para cá. Ele disse, então ore, né? Porque não tem mais jeito. Ele orou e disse, Senhor, me perdoe. Sabe, querido, de vez em quando nós precisamos fazer essa oração. Senhor, me perdoe. Eu sei porque o Senhor me colocou aqui. Traz esse homem de volta. Eu já compreendi, meu Pai. Em nome de Jesus. O homem voltou. Sabe, Deus é tão bom, irmãos. E mesmo reclamando, mesmo errando, Ele não te deixa. Mas reconheça e dizer, Deus, eu errei. Senhor, me perdoe. O mesmo poder que estava antes, opera agora na sua vida. Às vezes não sabemos o que fazer dentro de uma situação, irmãos. Mas se não tem, ora, canta. E depois que as coisas acalmarem, medite na palavra. Pense como Deus pensa. Fique de pé, meu irmão. Você perdeu o galadão, João.